Oi, agora Oi, sim. tudo bem? Peraí. Hum, Também vou beber minha água aqui. vou beber minha água, me hidratar. Tudo bem contigo? Boa noite, Tudo todo bem. mundo. É um prazer conhecê-la, um prazer finalmente. A gente conversou só pelo Pelo WhatsApp, WhatsApp, né? né? Eu acho que a gente tem até alguns amigos em comum aqui em Teresina, mas não nos conhecemos, né? Assim, pessoalmente. É que Teresina, né, querendo ou não, é uma capital pequena. Todo mundo se conhece, enfim. Isso. E quero dar boa noite para todos que estão nos acompanhando, dar as boas-vindas para Mona Lisa Alcântara. E assim, dizer que é uma grande honra entrevistá-la e principalmente falar sobre um assunto diferente, uma perspectiva diferente de uma pessoa que tem uma visão de mundo que poucas pessoas possuem. Por isso eu agradeço muito a sua presença aqui na minha humilde página. Imagina, eu que agradeço. Estou um pouquinho nervosa, vocês acreditam, gente? Estou um pouco nervosa. Eu acho muito importante a gente falar sobre esses assuntos. Eu nunca fui convidada para falar tão diretamente assim sobre esse assunto. Senão jamais me negaria, assim. Eu gosto de falar sobre. É um assunto já muito recorrente na minha vida, com os meus amigos, no meu ciclo mesmo, né? Mas pouquíssimas vezes, às vezes, a gente tem poucas chances de mostrar isso nas redes, enfim, de debater sobre esses assuntos. E assim, quando eu anunciei que eu ia conversar com você, teve aquele estranhamento de muita gente, as pessoas, Mona Lisa Alcântara, ela tem alguma coisa a contribuir com o debate político? E eu, Ó, claro que sim. Primeiro, ela é uma cidadã, paga sim. impostos. Para começar, o básico, né? Mas existe todo um cenário, um contexto que você participa. Você Uhum. trabalha desde a sua adolescência, Sim. você com 18 anos conseguiu o sucesso máximo na sua carreira profissional como modelo, você conseguiu o concurso mais cobiçado na sua profissão. Então, você é um exemplo de sucesso, Sim. né? E até hoje você tem 21 anos, continua mantendo seu sucesso. E enquanto isso, tem alguns políticos que têm 30, 40 anos aí se reelegendo. Eles têm mais tempo de política do que a gente tem de vida. Eu de vida, né? Eu que eu diga, tenho 21, E eu que tenho 33, tem gente que tem mais tempo de mas política do que de tempo vida. se tem, E se tem. assim, Gerações e gerações. eu acho que você já viajou o mundo, você tem uma perspectiva sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre o Piauí, que poucos piauienses possuem. E assim, esse tipo de comentário que eu recebi quando eu falei que você ia conversar de política comigo, como é que você vê isso? Como é que você vê a mentalidade piauiense? Será que o piauiense ainda tem aquele pensamento arcaico de que, ah, não, aquele políticozão tradicional, velhão, que nunca fez nada, ele é que coisa contribuir? Ou será se é uma jovem moça profissional que é bem sucedida na vida? Eu acho que o piauiense, aí eu não generalizo, óbvio, né? Tem sempre as suas exceções. Mas tem uma visão, assim, de que o medo do novo, sabe? É o medo do mais moderno, o medo do jovem. E por isso que, às vezes, acaba que volta nessas pessoas que estão aí há tanto tempo. As pessoas não entendem também que falar sobre política está muito envolvido, pelo menos eu estou falando de mim, né? Está muito envolvido nas minhas experiências, né? Do mundo que se abriu para mim a partir do momento que eu saí do Piauí e tive a oportunidade de conhecer pessoas diferentes, de conhecer culturas, de conhecer realidades diferentes da minha. E automaticamente a minha mente se expandiu. Então eu acho que o princípio até da discussão política é você estar aberto a ouvir, a discutir, a buscar informações, e isso é independente se você é mim, se você é modelo, se você é um morador de rua, não importa que posição que você esteja. Eu acho que hoje a gente tem, inclusive, facilidades para buscar conhecimento e entender sobre o assunto. Eu já me peguei aqui várias vezes passando nas ruas de São Paulo e olhando as pessoas que são moradores de ruas, que estão em situações de rua, né? E olhando
um jornal, lendo um livro, e a busca de conhecimento, ela tá aí para todo mundo, inclusive para uma Miss, né? Para entender, para falar sobre o sistema no qual eu faço parte. Não é uma coisa que, é porque eu sou modelo e hoje eu moro fora que eu tive que aprender, eu tenho que aprender. Acho que todo mundo precisa entender o seu papel e entender o sistema que faz parte, no qual a gente paga e não é pouco, não. É bem caro. E assim, você citou o trabalho de Miss, e eu acho que às vezes a pessoa acha assim, não, ser Miss é ser bonita. Você é bonita e realmente você venceu as coisas. Primeiro, ser bonita, você tem É, algumas características que você nasce, mas você precisa de cuidados. Esses cuidados exigem sim. tempo seu, exigem dedicação, exigem dinheiro da sua parte, então você gasta para ser bonito também. Há uma E indústria, né, da beleza. isso, com certeza. E além disso, existem diversas outras características. Para você ter vencido o Miss Brasil e ter ficado no top 10 do Miss Universo, além da beleza, o que, que você tinha de a mais para ter alcançado chegar tão longe? Ou aqui a gente pode falar muito, muito tempo sobre esse assunto, porque é incrível como as pessoas ainda têm essa mentalidade. Eu não culpo ninguém, né? Porque por muito tempo a gente lembra de mim do quê? Das polegadas. A gente lembra do que? Busto, cintura, não, todas aquelas medidas e aqueles padrões, enfim. Então, eu entendo também essa mentalidade de muitas pessoas sobre esse assunto, mas estou aqui para esclarecer, né, para falar um pouquinho do que é você ser Miss e o trabalho, né, que envolve tudo isso. Como você já mesmo falou, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade. Então, eu não virei Miss assim, papo, de repente. Não. Todo um trabalho, um processo e passei por diversas fases. Então, eu comecei com 14 anos de idade, fugida, fugida. Minha mãe não deixava eu trabalhar, não deixava nem minha irmã, nem eu trabalhar. Eu tinha 14 anos, queria Isso já muito mostra, trabalhar. inclusive, a inclinação sua para esse profissionalismo, né? Não, sempre, sempre, gente. É engraçado como as pessoas. O próprio piauiense, eu acho que eu vi muito, pelo menos, isso de muitas pessoas, no quanto eu ajudei na autoestima do piauiense, das pessoas perceberem do tipo, nossa, eu posso chegar em algum lugar, eu posso ir num lugar mais longe, né, do que as minhas possibilidades aqui. Então eu ouço, inclusive, muitas coisas assim. Mas quando eu tinha lá os meus 10 anos de idade, era uma loucura as coisas que eu falava. Era uma loucura falar que eu iria desfilar, que eu iria ser modelo, que eu iria ser atriz, bailarina. Eu sempre gostei dessas coisas. Então eu sempre inventei essas coisas assim, né? Coisas mais artísticas. E, não, pensei em ser presidente. Eu lembro que era uma piada, uma piada da minha escola. O pessoal me chamava de presidente e era uma coisa muito engraçada, porque eu sempre fui essa pessoa muito inquieta, né? E as pessoas não davam muita fé nisso. Eu sempre quis, minha mãe não deixava, e aos 14 anos de idade, quando eu passei a morar mais na Zona Sul, porque eu cresci na Zona Sul de Teresina, né? Cresci no Ilhotas. Mas fui morar um pouco mais longe, no Saci, bem mais longe. E aí comecei a andar de ônibus, comecei a me virar sozinha, minha mãe passava o dia no trabalho. E aí, um belo dia, o meu primo chegou em mim e falou assim: Mona, você quer vir aqui desfilar? Eu tô precisando de uma modelo com cabelão e tal. E pensei em você. E eu sempre estive preparada, tá? Porque apesar de não ter nenhum tipo de curso, que depois eu fui fazer cursos e tal, eu desfilava em casa. Então, tudo é dedicação, né? Tipo, você não nasce assim, desfilando, você não nasce assim. Se eu desfilei muito bem no meu primeiro desfile, é que desde os meus 10 anos eu andava pela casa de salto e treinava e olhava vídeos e passava horas estudando, entendendo sobre o assunto e me dedicando. Então, comecei aos 14, comecei a desfilar, aos 16 anos de idade. Eu virei Miss, tive essa oportunidade de ser Miss e tinha um preconceito. Quando me convidaram a primeira vez, eu falei assim: Miss, mas me respeita, olha pra minha cara. Eu sou uma mulher, sabe, inteligente. Pra que você Miss, uma bonequinha? Ah, eu não tô te ouvindo, calma, acho que seu áudio cortou. Ou sou eu? Todo mundo tá assim também? Não tô te ouvindo. Gente, me falem aí, vocês estão conseguindo ouvir?
Então, não tô conseguindo. Gente, mas tá sem áudio, é? Ó, tá todo mundo falando que tá sem áudio aqui. Então tá sem áudio mesmo. Beleza. Ai, meu Deus, até me perdi aqui onde eu estava. Ah, tá. E aí, com 16 anos de idade, para ser Mi... Gente, vocês estão... É, tá sem áudio. Eu vou falando aqui. Peraí, deixa ele só retornar. Voltou? Faz só assim. Ai, por que que tá sem áudio aqui no Instagram? Posso continuar, né? Tá, então tá. E aí, aos 16 anos de idade, eu fui convidada para ser Miss. Falei que eu não queria, porque não era para mim. Tipo, imagina ser Miss. Primeiro que não tem muitas meninas negras, é um bando de meninas tontas. Não, não funciona comigo, né? Eu sou muito cool para isso. E aí eu fui um ano convencida de que era uma boa plataforma, que se eu tinha alguma coisa para falar, se tinha alguma coisa que me incomodava e eu queria ser diferente, esse era um dos melhores lugares dentro da minha profissão que eu poderia exercer e, enfim, mostrar o que eu tinha para oferecer. Então, posso continuar, né? Você está me ouvindo? E aí, com 16 anos, eu participei de um concurso Team. Não tinha, assim, eu não achava que iria conseguir, eu me dediquei muito. Então, isso, o que é a dedicação de uma Miss? Estudar. Tudo bem que eu não conseguia ir muito na escola, mas eu não tô falando só de estudo escolar, mas de estudo mesmo, de pegar livros, de entender sobre dicção, sobre como comportar em público, como falar em público, né? Como não perder o fio da meada. Então, todas essas coisas são técnicas que eu tive que aprender para conseguir falar no palco, para conseguir, né, ter esse jogo de cintura que precisa ter. Aprendi a dar entrevistas, fiz um curso pequeno de teatro, foi aí que eu aprendi a dar entrevista, a me comunicar com a câmera. Enfim, me preparei bastante. E aí, com 16 anos, eu fiquei em segundo lugar. Fiquei em segundo lugar, acabei não ganhando. Voltei pro meu estado. E olha o que acontece. A gente vai falar muito nesse assunto, mas olha o que me fez ser Miss Brasil. O que me fez, assim, querer entrar no Miss adulto. Quando eu tinha 18 anos, eu estava trabalhando, sendo modelo num desfile super importante no Piauí. E eu sofri um caso de racismo, de preconceito. E mais do que isso, já vinha me incomodando muitas coisas. Modelo no Piauí ganha muito pouco, mas assim, pouco de verdade. Do tipo de você trabalhar muito, de você dar a sua imagem para a marca por muito tempo e você ganhar 100, R$ 200, né? O meu primeiro cachê foi 50 e até hoje eu não ganhei, nem recebi. Então, para você ter uma noção, essas coisas foram me incomodando. Eu falei, gente, eu preciso para um mercado maior, um mercado onde me valorize e onde eu não passe por situações assim. E foi aí que eu comecei a busca de conhecimento. Eu tinha 2 meses para me preparar para o Miss Piauí, 1 mês e meio, na verdade. Eu emagreci, tipo, 10 quilos. Então, tudo isso envolveu uma equipe de personal, nutricionista, Essa todo um trabalho e dedicação já muito grande. é uma ideia que Agora, acho que eu tô... está embutida Ó, tá indo, mas lento, mas assim, tá indo. na sociedade, né? Esses preconceitos, né? Então, isso que você estava falando, eu peguei certo? Ai, gente, foi embora de novo o áudio. Será que não é a internet? Gente, o Instagram boicota mesmo, né? Melhor reiniciar, eu acho. Tá me ouvindo?
assim, eu olhando essa situação e vendo uma pessoa que estava a fim de empreender numa zona rural até, onde não tem posto, onde não tem uma padaria. Será que essas pessoas que moram na zona rural não merecem uma melhoria? Né? Não merece uma estrutura digna, né? Não merece ir na sua padaria, encher o tanque da sua moto. Então, enfim, são muitas coisas que mudaram, assim, que abriram a minha mente depois que eu passei a morar numa cidade, né? Num estado que funciona um pouquinho melhor. Tem lá seus problemas. Ai, meu Deus, caiu a live? Não, eu tô te ouvindo. Nossa, Caiu? mas a live caiu. Pra mim, tá. Tu tá me ouvindo direitinho? Voltou. Eu acho que foi alguma coisa do Instagram, enfim. Ó, Enfim, ó, essas coisas só vão. um comentário, se a gente está sendo sabotado por forças superiores. Gente, não é possível! Mas, Ainda ó, tem que Mona guardar Lisa, outra live. eu e você ainda vamos fazer uma outra live. Eu Sim. vou com uma internet boa, não sei, mas a gente ainda já está marcado aqui outra, em outro momento. A gente vai fazer, mas enfim, só para finalizar, a gente, né, vive num estado que é muito difícil, né, principalmente para a população mais pobre sair, né, ter uma escada ali para sair daquela zona. E não é só nosso estado, né? É uma realidade brasileira. O nosso país, como um todo, é um país que tem uma liberdade econômica muito ruim. A gente está, né? Eu estava aprendendo um pouco sobre esses assuntos. Eu estou entendendo um pouquinho sobre economia, confesso. Estou aprendendo algumas coisinhas. Mas enquanto eu fui pesquisando, isso só foi me assustando mais aí e me dando uma desanimada, né? Quando eu soube que o Brasil deu uma melhorada, a gente está agora no ranking de liberdade econômica na posição 150, mas a gente estava em 153 antes da reforma, né? Então, Hum. assim, a gente está ali pertinho de ditaduras. Ditaduras, a gente está ali, ó. Então, para você ver o quão é difícil empreender no Brasil como um todo. E viajando também fora do Brasil, né? Porque, imagina, foi a primeira vez que eu andei de avião na vida para participar do Miss Brasil, saindo do Piauí. E logo em seguida eu fui para Las Vegas, enfim, fiz uma viagem incrível para Dubai, que eu tinha um preconceito muito grande, achavam, porque existe um machismo, né, na cultura árabe, e eu tinha um Uhum. preconceito terrível. Eu falei, gente, Dubai, claro, estava animada, mas sempre tive realmente um preconceito Você sobre deve ter Dubai, sobre tido um número de experiências muito grande em um curto espaço de tempo, né? muito. Eu costumo dizer que uma Miss Brasil, durante o reinado, que geralmente dura 9 aí, um ano, cresce um ano, 5 anos, assim. Eu cresci 5 anos. Todo mundo que me conhece, que me viu retornando para o Piauí depois de ter me tornado Miss Brasil, todo mundo fala, Mona, quem é você? Virou uma mulher, cadê aquela menina, né? Brincalhona, louca, não sei o quê. Mas muda, né? A nossa postura muda, a nossa visão muda. E indo para Dubai, eu fiquei impressionada, né? Um país que tem uma cultura machista, tem muita coisa para se melhorar, principalmente em relação às mulheres, mas é um lugar que eu fiquei a me perguntar e eu questionava o tempo todo as brasileiras lá, como é que vocês vivem nesse país? Mas no Brasil a gente pode tudo, a gente pode dar um shortinho, por exemplo, olha a minha cabeça. E ela falou assim, Mona, eu ganho muito, você tem noção de onde que eu moro? Olha aqui a minha casa, você tem noção que eu posso andar Melhor o dinheiro que o tranquilamente? shortinho, né? Olha que a gente vai pensar, né? Mas você tem noção do quanto eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser agora, porque eu ganho muito bem. Olha o meu carro, olha a segurança. Você acha que eu me preocupo de andar com uma bolsa caríssima? Não me preocupo, de jeito nenhum. E aí eu comecei a perceber, mas nossa, como a gente vive uma falsa liberdade. Né? Nós mulheres não temos liberdade no Brasil como a gente acha que tem uma falsa liberdade. Principalmente quando a gente não tem aqui, ó, liberdade econômica. Eu sou prova disso. Eu consegui ter liberdade na minha vida quando eu comecei a trabalhar, né? Ganhar o meu próprio dinheiro. Então, eu tenho um maior respeito, assim, pela cultura árabe, principalmente depois de ter conhecido coisas incríveis, assim, entrar na Sheikh Zayed, é isso? Peraí, minha colinha aqui é meu marido, é Sheikh Zayed, amor? Ele tá olhando a nossa live, ele não tá me ouvindo.
Mas eu acho que é acho que é Sheikh Zayed. Eu entrei, que fica, na verdade, em Abu Dhabi, né? Próximo a Dubai. Quando eu entrei naquele lugar incrível, naquela mesquita toda de ouro, de mármore, que custou a metade do dinheiro que custou o estádio do Amazonas, o estádio de futebol do Amazonas, né? De Manaus, da cidade de Manaus. Aí você fica, pô, né? Tipo assim, a gente tinha a faca e o queijo na mão. O negócio é que o povo não quer que dê certo, né? Mona Lisa, eu vou te dizer uma coisa, assim. Hum. Quando eu convidei você, eu disse, não, eu quero ter uma perspectiva de uma pessoa que viajou o mundo, que é Miss Brasil. Mas, nesse momento, agora, eu estou muito surpreso com as coisas que você que você está falando, porque, assim, poxa, você tem uma visão liberal de economia. Sim, É uma visão que eu sim, acredito, de desburocratização, sim. que Um estado menos inchado, menos a gente está intervencionista, né? sustentando esse estado inchado, e eu realmente não sabia que você pensava assim. Então, É, é, eu, é uma, eu, é eu uma grata tô, surpresa. Até eu eu acho tô na que construção, né? esse trabalho de modelo é um trabalho autônomo, né? Assim, Sim, é, é, autônomo. Não temos seguranças, não, tá? Tipo, aqui é todo dia trabalho. E imagina, nessa pandemia que todos, né? Tudo fechou, tudo se acabou, todos os contratos tiveram que as ser. modelos devem ter ficado com bastante medo, né? Assim, porque, Não, não, né? não, todo mundo mesmo. O negócio foi sério, principalmente para quem trabalha com eventos, para quem trabalha com. Eu até trabalho com algumas coisas assim, eu apresento, inclusive estou apresentando, já voltei a trabalhar, é claro, com todos os cuidados possíveis. E estou apresentando também, então eu apresento hoje online, faço várias gravações, fiz um programa agora gravei um programa agora na SBT com todos os cuidados. Então, assim, eu tô agora retornando, trabalhando. Mas na época da pandemia aqui em São Paulo, nossa, que parou, assim. Você tem noção do que é você chegar nessa cidade, que essa cidade é maluca, né? Aqui não para nunca. É inclusive um vício, porque você sempre quer fazer tudo, porque é uma cidade que funciona 24 horas e não é a realidade da maioria das cidades do Brasil. Então você imagina eu passar naquela marginal e não ver assim um cristão. Eu passar Deve ter ficado principalmente bem estranho mais. lá. Sim, é muito. Você passar na Avenida Paulista e não ver ninguém, assim, é tipo, perdeu a alma, sabe? Foi um negócio, assim, muito assustador, né? Então, essa pandemia arrasou todo mundo, sabe? Principalmente quem vive de eventos, que vive desse meio mais cultural também, foi muito, muito, muito atingido. E por isso que eu falo muito dessa questão. Eu estou entendendo um pouco mais sobre essa visão liberal, porque eu entendo que é uma ideia mais baseada em fatos históricos, naquilo que deu certo. Enfim, eu estou entendendo um pouco mais sobre esse assunto, mas eu tenho me encantado e me identificado muito, né? Principalmente quando você começa a entender esse sistema, você fica, poxa, mas o Estado me rouba pra caramba. Esse Estado é muito intervencionista, esse Estado quer obrigar você a ficar em casa de qualquer jeito, né? Nem que seja na porrada. E não é assim que funcionam as coisas, né? Então, eu tenho me identificado e estou numa E a gente construção em relação a isso. sustenta essas pessoas que estão lá, né? A gente, inclusive, estava falando da visão do piauiense, que tem que mudar muito em relação à política, mas principalmente do seu papel de não delegar funções, não delegar a função de cidadão de estar ali, de estar auxiliando e presente, cobrando políticos, vereadores, né, que não fazem muita coisa, que não fazem nada, que Não ganham fazem muito, nada. gastam Né? a Nenhum... rodo. Ó, um vereador aqui em Teresina ganha de salário R$ 18.000. Quem é que ganha na iniciativa privada R$ 18.000 aqui em Teresina? Ninguém. Ninguém ganha. Não existe esse salário aqui. Dificilmente você vai encontrar um médio empresário que E o consegue ter isso de empresário, lucro. a pessoa que tem um cargo numa empresa no Piauí, poucos pode até ter, mas quem é que ganha, sabe? É justamente Donos aquilo que de a gente empresa estava ganham muito menos que isso, assim, de lucro no final. de lucro, né? Eu só queria abrir um parênteses aqui para quem entrou na É. live. Essa live tá maluca. Já teve assim, umas 4 lives aqui.
E aí, ó, só fazendo um resumo, assim, ó, eu tô conversando com a Mona Lisa Alcântara, ela é liberal, e Estou em assim, busca de me identificar. olha, só até aqui a gente, só essa, acho que teve uns 15 minutinhos a primeira live, agora já tem uns 20, a gente já tá com uns 35 minutos. Mentira, sério? Meu Deus, eu falo muito. Eu imagino que tenha sido, tá 20 minutos agora aqui. E perdeu um pouco a live, assim, porque a gente. Mas, enfim, o que eu quero A gente dizer vai aqui marcar próximas, com certeza. eu tenho várias perguntas aqui que eu ainda vou fazer, mas eu quero fazer alguns comentários aqui. Só até Sim. aqui, o que você falou, só até aqui para mim, já é uma aula de política, de uma compreensão de mundo que eu não vejo em quase ninguém aqui no Piauí. As pessoas aqui ainda estão assim, esse vereador vai dar o quê para mim? Esse prefeito, é, 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 o nível de discussão e como as pessoas ainda veem, não chega assim nem na metade do que você apresentou aqui. Aí disse, não, ela é Miss, ela é modelo, ela tem, as pessoas zombando de você. Ai, ai. Eu vou até mencionar uma pessoa que não merece ser mencionada, eu nem lembro o nome quem era, não. Mas era um rapaz que apoiava o Temístocles Filho, rindo, porque eu ia entrevistar você. Ou seja, o cara ele é um adorador de um político que está há 40 anos aí, o cara nunca fez nada, e você tem uma perspectiva assim, poxa, eu só quero trabalhar em paz, e o governo não me incomode. Me encheu o saco. E isso é uma aula de economia, de política, é uma visão totalmente evoluída em relação ao que a gente tem aqui na política e na população. E eu costumo dizer assim que eu tô só aprendendo, né? Porque eu hoje tenho um pouco mais de domínio, muito por conta da minha experiência e das possibilidades que o Miss Brasil me deu, mas eu só tenho 21, tenho 21 anos, né? Então, assim, eu ainda estou numa busca aí de conhecimento. E eu acho que uma das coisas principais também para você debater política é você ter humildade, humildade para reconhecer, para aprender, para ouvir, né? Eu já sou inserida. É porque pouco se fala e pouco me pergunta também. Talvez se me perguntassem mais, eu falaria mais sobre isso. Mas eu sou envolvida, digamos assim, entendo de política desde muito criança, muito criança. Mas qual era o meu entendimento de política? As pessoas passavam na minha rua, falavam assim, fulano, já voltei, viu? Voltei no fulaninho. Tudo certo, né? E aí eu vi isso a minha vida toda. Era quase que uma brincadeira, né? Eu, quando era criança, eu sempre fui muito envolvida com isso. Eu gostava de muvuca, de barulho. E se onde tem muvuca é coisa político, né? É justamente em votação, em comício. Então, eu ia porque eu queria ver como era o movimento, o que estava acontecendo. Então, eu lembro que eu fui várias vezes lá na porta da igreja, lá do Ilhotas, né, São Raimundo Nonato, para acompanhar o povo votando. E, pô, eu via as pessoas falando, via muito, tipo, ó, votei no fulaninho, já tá tudo certo, amanhã tem minha dentadura, amanhã tem minha consulta, vai ter aquele empreguinho lá naquela terceirizada. Então, assim, eu vi isso a minha vida toda. Essa é a política Teresina, infelizmente. É Isso era claro na que sua tem suas infância. exceções. Hã? Isso era na sua infância. Isso na minha infância. Eu vi Hoje isso na minha até infância. Eu lembro até hoje que, está do que mesmo eu jeito. comentei. Não mudou nada. Não mudou Mas eu nada. lembro que eu até comentei com uma pessoa da minha família. Eu falei assim: ai, pois quando eu começar a votar, quando eu crescer, né? Quando eu crescer, eu não quero nem saber, eu não quero que me ofereça R$ 50, eu não quero que me ofereça nada. Eu vou votar com quem eu quero e acabou. Aí eu lembro que a pessoa virou assim pra mim: larga de ser besta, tu tem que dar no que te dá mais, tu tem que votar no que te dá mais. E é aquele imediatismo da gente estar pensando ali naquele cenzinho, naquela consultinha, mas a gente está interferindo e prejudicando o futuro, o nosso futuro e o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, porque a gente acaba fazendo parte. Eu até
eu culpo nesse sentido, porque a gente precisa buscar mais informação e precisa parar de achar que político está fazendo favor, o seu doutor está fazendo favor, que não está fazendo favor coisíssima nenhuma. A gente tem que mudar essa visão política, mas eu não gosto de rupturas, né? Eu acho que justamente num processo lento de aprendizado das pessoas, de consciência, que a gente vai ter passos firmes. Tá? Então, hoje eu entendo também, né? Enfim, tá todo mundo entendendo sobre isso. Temos hoje Instagrams falando de política. Isso já é uma mudança. Quando Com que você via certeza. isso há alguns anos atrás? Jamais. Quando que as pessoas iam falar sobre liberais, sobre conservadores, sobre progressistas, todos esses termos? Quando que a gente ia entender, ia saber quem era o ministro, né? Quem era o ministro que estava ali? Ninguém sabia disso, ninguém se importava com isso. Né? A gente teve muito tempo dormindo, né? A maioria dormindo. Então é um processo mesmo que vai demorar. Eu também estou nesse processo de entender sobre É um isso. processo cultural, né? De mudar a É um cultura processo das cultural, pessoas, mas eu né? espero que a gente seja mais politizado. Se Deus quiser, a gente vai ser daqui a alguns anos, né? Mas só a gente está aqui e olha, assim, eu digo que teve pessoas houve pessoas que riram, que tiveram comentários preconceituosos quando eu falei que eu ia te entrevistar com o tema de política, mas Uhum. foi minoria. A maioria disse assim, poxa, bacana, diferente, e as pessoas ficaram curiosas a respeito Eu já tive não me assusta, não me assusta nem um pouco. Eu lembro quando eu fui, bem no começo do meu reinado, eu palestrei na Anshan, né, que é um fórum de diversidade, e ali tem grandes empresas, tipo Itaú, grandes empresas no Brasil. E nesse fórum era um fórum de diversidade, onde a gente tratava desses aspectos, desses assuntos. Eu lembro que eu fui, dei a minha entrevista. Inclusive, eu estava com uma grande especialista, que eu não vou lembrar o nome, que fala sobre justamente de diversidade e tal. E aí a gente estava falando sobre isso, e é claro, não entendia muito sobre esse negócio de economia, não entendia nada disso. Mas estava ali para dar minha visão, a minha opinião enfim, a minha visão sobre as minhas experiências. E aí, quando eu terminei, né, a minha palestra, todo mundo veio em cima de mim e eu ouvi, assim, de todo mundo a mesma coisa. Eu me desculpe, porque quando eu vi que você ia palestrar, eu fiquei, meu Deus, como assim uma Miss Brasil veio para um fórum, não chama Miss Brasil, vai palestrar o quê? O que ela tem para me ensinar? O que ela tem para me dizer? E hoje eu só quero que minha filha, que tem 17 anos, seja igualzinha a você, tenha a mesma consciência. Então, eu já ouvi muito isso, né? Já ouvi diversas vezes, mas enfim, depois que a gente, depois de um papinho, as pessoas vão mudando um pouco de opinião. Pois é, e assim, eu nem precisei ter essa conversa com você para saber que só pelas suas experiências e pelo seu conhecimento de mundo, você ia ter uma perspectiva que é relevante, que as pessoas que estão aqui, que são estatistas, que pensam que o Estado deve dar tudo, e os próprios políticos, eles não têm esse embasamento que você tem. E agora, conversando com você, eu ainda vejo que o seu embasamento é muito mais profundo. Eu queria, inclusive, falar sobre. Quando a gente conversou a primeira vez, Sim. que eu mandei uma mensagem para você, você disse assim: eu acompanho o Piauiense porque eu vejo que tem poucas fontes de notícias confiáveis. E aí você mora em São Paulo, mas eu acho que você sempre vem por aqui, né? Eu tô sem ir aí faz um ano agora, né, por conta da pandemia, Mas está sempre mas eu vou umas tentando se quatro. informar, né, sobre. Não, eu vou umas 4, 3 vezes por ano. E eu me informar é pouco, né? Tipo, a nossa TV é quase piauiense aqui, né? A gente, É, além de ter muito convívio com piauiense. Então, eu tô sempre conectada. tá, então, como é que você acompanha a política no Uhum. Piauí? E já que você disse aí que a sua TV é piauiense, como é que você acompanha essa TV? E, inclusive, dentro esse jornalismo Sim. que tem essa visão estatal que a gente está criticando aqui, e já complementando também, como é que você vê os candidatos a partir do noticiário que você acompanha? Como é que você está vendo esse cenário político aqui no Piauí?
Olha, primeiro respondendo a sua primeira pergunta, né? Como é que eu como é que eu fico inteirada, como é que eu acho as informações e me informo. São por várias fontes e são as mesmas que todo mundo, mas eu acho que é um pouquinho diferente. Como assim? Eu olho todos os portais do Instagram, eu olho as TVs também, olho a TV, de vez em quando eu ligo aqui na internet, dou uma olhadinha, vejo o que está acontecendo, principalmente agora, né, na época de eleição e tal. E olho, só que diferentemente de muitas pessoas e que olham uma manchete e ou compartilham ou já tomam aquilo como certo, eu vou lá, leio a matéria, olho a fonte, vou, como eu te falei que eu estava dando uma pesquisada, né, na época da pandemia, quando eu estava procurando os números, eu comecei a me inteirar ali, entender como funcionava a nossa economia, como estavam os nossos gastos, inclusive tentei entrar eu acho que era o portal de transparência da Câmara de Teresina, não consegui porque estava fora do ar e eu não acreditei. E eu sou dessas, eu vi na reportagem e falei assim, não, gente, não acredito nisso. Fui lá, pá, botei e estava fora do ar realmente. Então, é pelas mesmas fontes. É claro que tem muitos assuntos que fogem do debate da grande mídia, né? Digamos assim, a grande mídia do Piauí. Então eu acabo buscando pela rede social, pela minha família, porque todo mundo da minha família mora aí, todo mundo. A gente acaba conhecendo muitas pessoas, então tem muitas coisas que não saem na TV, mas a gente sabe. Olho pelo seu Instagram, inclusive eu conheci o seu Instagram através de um amigo, o Ícaro. Eu não sei se é um que eu conheço ou se é alguém que acompanha. Ele é psicólogo, ele é Ah, sim, psicólogo. sim, sim, eu conheço. Isso, ele é meu amigo, querido. E aí ele mandou mensagem pro meu marido, falando, amigo, eu sei que você fala de política e tal, e olha que ele tem uma visão, assim, bem diferente de quando fala de política da gente, mas a gente super Aham. se dá bem. E aí ele falou, ô, amigo, eu sei que você gosta, né, de política e tal, e olha esse Instagram aqui desse meu amigo, foi tirado do ar, se eu não me engano, vê se você É um monte consegue de dar uma confusão aí. postada para as pessoas irem ver o que está acontecendo, isso é um absurdo, enfim. E aí eu segui a sua página, eu falei, não, aí eu lembro que a gente falou, ah, a página dele voltou, fui lá, segui, falei, não, vou seguir, porque tem muitos comentários, eu acho legal, né, das suas postagens, é que você posta textão e você vai ali discorrendo por que você acha aquilo, né, você vai argumentando, e isso é muito bacana, é uma geração de conteúdo que eu sei, que eu que sou geradora de conteúdo, eu sei que dá um trabalho do caramba, um trabalho de se esforçar mesmo, de ir em busca, né, das fontes. Fora que a gente sabe que isso é um assunto impopular, digamos assim, principalmente vindo de um jornalista, né? Sim, Então, então eu comecei a buscar através de você. Tem também um Instagram que chama Portal da Transparência, Custo Piauí. puxa aí. Custo Piauí, lá eu me informo sobre várias coisas, várias coisas. Enfim, tem vários Instagrams, assim, eu acho que é uma tendência, espero que seja uma tendência, né, desses veículos mais independentes, né, onde não tenha nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de interesse obscuro, Que e sempre principalmente não buscar. aceita o dinheiro público. Não é para isso. Não é para isso. É isso mesmo, que não aceite. É justamente o que a gente vive, né? A gente vive um sistema aí de compadre, né? Sempre o Estado sendo manipulando essas instituições que eu até acho que a imprensa é quase uma instituição de tão importante que ela é, né? Para E se informação. recebe milhões de reais de imposto, é um órgão público. É um É. órgão Então, público. quase um órgão público, justamente. Então, eu costumo buscar por essas informações e é claro, gente, não adianta, a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê, né? A gente tem que estar sempre se questionando isso para tudo, para tudo, para tudo. Tipo, eu tô falando um monte de coisa aqui, você também tá falando um monte de coisa aqui, a gente pode estar falando uma bobagem, sabia? A gente pode estar falando só mentira Certeza. aqui, então você tem que ir lá pesquisar bonitinho, será que você tá falando a verdade? Será que esses números são certos? E pesquisar, né? A gente precisa parar de delegar, como eu já falei, parar de delegar a funções nossas, né? Coisas que a gente precisa fazer, né? Responsabilidades nossas em cima de outras pessoas. O que eu costumo falar às vezes pare de acreditar em mim. Não acredite no que eu estou dizendo. É,
vá atrás da informação, vá atrás por conta própria. E se você acha que eu estou mentindo, que o meu meio de comunicação aqui é manipulado, Sim, abra o seu, abra o Instagram, e se você quiser ajuda, eu até ajudo, não tem um problema nenhum com isso. Eu acho que tem que surgir diversos outros, sim. é a informação, é a busca da informação que tem que. Eu não quero que as pessoas E acreditem quando. em mim, eu estou só dando E, o meu ponto. Vá sim, atrás. sim. Sim, não, e quando. Eu sempre falo assim, que eu não faço questão nenhuma. Eu não tô aqui pra convencer ninguém. Tô aqui pra convencer ninguém. Eu tô aqui pra expor realmente o que eu acho, a minha experiência. E eu acho que parte daí, né? E até porque quando há uma concorrência, a tendência é melhorar, né? Então a gente vai para um exemplo clássico: Correios. Não tem concorrência, péssimo serviço. Então, quando você abre aí concorrência para esses meios de comunicação, as pessoas começam a migrar muito ali para a internet, talvez a TV se toque do tipo, nossa, precisamos melhorar, precisamos estar mais conectados e precisamos informar a população melhor e de forma mais rápida e transparente. Então, até nisso, a concorrência é importante, é super válida, né? Com certeza. E, mais uma vez, sem dinheiro público, jornalismo não tem que ser feito com dinheiro público, não tem nada a ver isso daí. Assim, é uma coisa sem sentido. Para que o governo tem que pagar o jornalista? Qual o motivo? Qual é a notícia? Qual é a função? Não, não existe isso, ainda mais numa época de internet, que pode ser tudo Sim. colocado na internet, que todo mundo tem um celular. Agora E me diz. perde também o seu lado, né? O princípio, né? Que é de levar informação sem lados. Acaba perdendo isso. Inclusive, eu publiquei uma época dessas, que um jornalista específico ganhava era assessor de uma secretaria. E aí o jornalista respondeu que isso não afetava o trabalho dele, que ele conseguia ser honesto no trato jornalístico, porque ele era independente Ai, de meu qualquer Deus. forma. Só que, coincidentemente, todas as opiniões dele divergiam para essa secretaria. Ele sempre concordava com o que essa secretaria dizia. É a mesma coisa que você ser promotor e advogado ao mesmo tempo, né? É, Você vai desfilar e vai julgar as outras modelos. Isso não é. existe, Não, né? não, não existe. Não existe ninguém 100% honesto, né? É por isso que o nosso papel importante é de direcionar, estar ali, ó, de olho, né? Sempre em cima. Não existe ninguém 100%. Ah, eu consigo ser honesto. Ah, me poupa. O papo é esse. E é por isso que a gente não tem que acreditar em ninguém, nem acreditar em mim, nem acreditar em você. É. E estamos aqui como cidadãos que estão dando suas opiniões. E algumas vezes Isso. estamos E certos, algumas vezes baseado estamos errados. na nossa experiência, né? Baseado na nossa experiência também. Cada um tem a sua vivência. Mas eu tenho certeza que nós dois e o seu marido, que eu já acho que ele já me mandou também mensagem, alguns amigos meus, nós temos muito mais inteligência e conhecimento do que esses tenísticos, esses Ciros, esses Wellingtons da vida aí, que esses caras, eles só se elegem porque eu até peço desculpas se eu estou citando nomes aqui, mas eu estou me comprometendo. Talvez às vezes você não quer se comprometer, mas sou eu que estou me comprometendo. Esses caras, eles só se elegem, se Meu reelegem filho, eu sou Miss milhares, Piauí. Como é que você me mete numa sinuca de bico dessa? Imagina, imagina. mas eles só se elegem, se reelegem porque eles mantêm ali não é porque eles são inteligentes, não é porque eles têm um conhecimento que a gente não tem, mas porque eles dominaram a população de certa forma e seguram o poder sim. Então, mas me diz uma coisa, Hum. você vem para o Piauí para votar e o que que um candidato precisa ter para ganhar o voto da Miss Brasil? O que que ele precisa ter? Você tem candidato? Se você quiser dizer quem Sim, é sim. seu candidato, pode dizer. Claro. Olha, Então, eu vou te confessar uma coisa. Eu vou confessar, acho que eu nunca falei disso. Mas vai ser a minha primeira vez que eu vou votar na vida. Eu nunca votei. Eu nunca bom para votei por você. quê? Aí eu vou explicar os meus motivos, gente. Eu viajei, fui embora do Piauí com 18 anos. E aí fiquei aqui bastante tempo. A gente sabe que ficar indo pro Piauí não é nada barato, tá? Não é nada barato, nada barato.
e tem um custo muito alto. E eu já tinha ido, eu acho, para o Piauí, eu ia depois, eu não sei. Sei que eu falei, gente, não vale a pena eu ir para o Piauí para votar nessas opções maravilhosas que a gente tem aqui. Então, eu não acabei não votando, então vai ser a minha primeira vez, né, que eu vou votar. E graças a Deus, porque imagina, gente, eu votando com 16 anos, maluca, né, toda revolucionária, aquela coisa de jovem, imagina, não, agora tenho coisas assim na minha mente e conhecimentos assim muito maior quando eu tinha 16 anos de idade, tenho outra consciência. Então, a primeira vez que eu vou votar na vida, eu vou chegar acho que um dia antes ou 2 dias antes das eleições. Eu estou buscando, inclusive eu vi um debate, acho que foi na Meio Norte, será que eu tô Meio Norte? Acho que foi na Meio Norte, né? Foi a única que teve agora debate, foi... Ah, eu não lembro Acho agora, que mas foi, uma dessas aí, são todas iguais. foi, eu vi acompanhei algumas, né, alguns debates. É de chorar, é de se desesperar, né? Quando a gente vê cada pérola que sai da cabeça dos candidatos, é de se desesperar, sem dúvida nenhuma, porque a gente tem mais do mesmo, né? Desde, enfim, o Firmino, por exemplo, está desde 99, né? Foi a primeira vez que ele foi. Enfim, Desde desde quando eu 90, nasci, né? desde 94, Olha, também, 95, 94, que ele muito é mais, prefeito. muito mais. Então, assim, a gente tem, querendo ou não, mais do mesmo, que a gente já tem. A gente tem um outro candidato, assim, que é difícil, né? Você acreditar numa pessoa que não consegue elaborar uma frase, entendeu? Então, assim, é muito difícil, é pesar. Eu entendo que ele tem um trabalho muito bacana com a população mais pobre de Teresina. E por isso que eu também, às vezes, não julgo, né? Tipo, as pessoas, porque é um trabalho que, querendo ou não, é extremamente importante. Eu sei disso, meu avô morreu há um ano. E foi um desespero para achar vaga, desespero, né? Quem depende do sistema público. Então, eu entendo também, né? Muitas pessoas acabarem votando numa pessoa que, enfim, não tá, eu acho que não está preparada, essa é a minha visão. Enfim, tem outros candidatos que eu acredito, eu não vou abrir aqui, porque eu ainda estou indecisa, mas é por isso. Estou um pouco indecisa, tem acho que 2 ou 3 opções da prefeitura que eu acho que pode, que merece, né, o meu voto. Meu voto não, a minha confia, meu voto, né? Porque eu voto na pessoa, mas eu não estou coligada com a pessoa, né? Ela que faça o Não, trabalho dela, se ela não fizer o trabalho, a gente não tá dando tira, uma né? carta branca, não, né? Não é tipo, tô depositando agora e vai ser vitalício. Não. Uhum. Então, eu tenho aí 3 na prefeitura, que eu tô Ponderando. que eu tô ponderando, e só de não ser os mesmos também, essa é uma das primeiras, é um dos meus primeiros tópicos, assim, né? Vereador, eu tenho quase certeza, assim, de quem eu vou votar. Mas a gente não tem o melhor cenário, confesso, assim, não é o cenário perfeito, né? Não é um cenário perfeito, mas temos aí uma opções que a gente não tinha antes, eu acho, assim, Uhum. eu não acompanhei muito tempo, né? Óbvio, eu lembro que desde criança eu estava ali nas eleições, mas pelo que me consta e pelo que eu lembro, acho que é a primeira vez que a gente tem aí uma diversidade, um contraponto nas eleições do Piauí, das E eu capitais, né? imagino, assim, já eu respondendo o que eu perguntei para você, assim, que você Uhum. busca no candidato que tenha pensamentos Com agenda liberal. liberais, conservadores. Com agenda liberal, um compromisso com o dinheiro dos contribuintes, não o dinheiro público. O dinheiro não é público, o dinheiro são de nossos, de contribuintes. Então, eu acho que esse é o meu primeiro tópico ali, né? Tem que ter responsabilidade com o nosso dinheiro, tem que ser honesto, né? Mas isso não é também, como eu falei, não é a carta branca, né? A gente sempre tem que estar de olho ali em tudo. Também, uma das coisas que me fazem, né, escolher alguns candidatos é que não tenha coligações com 1 milhão de partidos. Gente do céu, quando eu vi, eu não lembro qual foi, eu acho que foi o candidato da prefeitura, eu não estou lembrada agora, mas me passou lá qual era as afiliações, né, coligações, não A sei gente não bem sabe nem como. quem que tá votando, né? A gente está votando num grupo Minha tão gente, grande de pessoas ali. eram mais de 10 ou mais. Eu falei, gente, mas por que tanta amizade assim com tanta. Será o que é isso? Será que não é distribuição? A gente sabe muito bem o que é, né? Mas será o que esse povo quer com tanta amizade, com tanta. É um grupo, né, da pesada.
Então, essa é uma das coisas que eu acho super importante, que só assim você vai ter meu voto, tá? Se você estiver ali com aqueles amigos de 30 anos que passa do tataravô pro vô, pro pai e pro filho e pro neto, Nem né? Porque peço o é assim. voto da Miss Brasil, que não ganha, não. Não ganha, não ganha, não ganha. Não tô aqui para votar na família de fulano, confiando no trabalho que o avô fez. Não, não é isso. Eu quero propostas reais, né? Não é aquela coisa, eu vou passar um asfalto na sua rua, eu vou fazer. Não, eu quero coisas reais, emprego, as pessoas querem trabalhar, né? Eu não, eu já faz uns 3 anos e meio, quase 4 anos que eu tô aqui morando em São Paulo. E é incrível, assim, como eu tenho reparado, eu que fico indo e voltando, eu tenho reparado que tem aumentado, eu não sei se tem números disso, dados disso, confesso, eu estou aqui supondo mesmo pela minha visão, mas tem piorado e aumentado o número de pessoas em situação de rua em Teresina. E eu percebo que isso aumentou muito, muito, eu vejo E muito. outra coisa, Teresina é muito mais perigosa que São Paulo, onde você mora aí, que as pessoas. Eu lembro quando eu fui em São Paulo, eu me sentia confortável de ficar com o celular, não ficava assim, com medo, como eu fico aqui em Teresina. Você fica, Olha, você olha o celular e, de certa forma, você se sente tranquilo, né? eu vou te falar uma coisa, assim, no Brasil, é óbvio, né? Eu que perdi meu celular, tinha acabado de comprar um iPhone, tinha acabado de lançar o iPhone e comprei meu celular, esqueci, só lembrei 4 horas depois e fui lá buscar e tava no bonitinho, guardadinho no Procurados, né? Uma coisa assim, na salinha lá. Uhum. Isso só aconteceu em Dubai. Isso só aconteceu em Dubai. Então, é claro que comparado, né? A outros países, o Brasil ainda é um lugar muito perigoso em todas as regiões. Mas as pessoas aqui em São Paulo, pelo menos meus amigos que são de São Paulo, elas têm uma visão de que Teresina é um lugar pacato. Essa cidade, Nordeste em geral, é um lugar pacato. Você deita na rede, na frente, né, com a porta aberta. O pessoal tem essa visão. E aí eu lembro, gente, quando eu vim morar aqui, eu vim morar no bairro mais caro são Paulo, porque era o apartamento da Miss, né? Ela tinha que ficar num lugar que ficasse perto para todo mundo da produção. E aí eu morei, tipo, atrás da Oscar Freire, né? Um dos lugares mais caros de São Paulo, que, querendo ou não, é um lugar mais tranquilo. Gente, quando eu vi uma senhorinha andando 1 hora da manhã, caminhando assim, olhando o celular, eu não acreditei. Eu falei, gente, essa mulher tá doida? Ela tá pensando que tá onde? Nossa, moto que tá passando o tempo todo aqui no fundo, nossa, tem trauma até hoje, gente. Vocês acreditam? Porque aqui tem muito, né, motoboy e tal, muitas pessoas que trabalham com delivery. Enfim, e aí quando eles passam, eu já fico me tremendo de medo, porque só Deus sabe o quanto de bolsas e de dinheiro, de livros que eu perdi para esses ladrões de moto aí em Teresina, né? É muito perigoso. Eu lembro de sentar na rua da minha casa e hoje, infelizmente, eu não posso mais. Eu fui na casa da minha avó, isso de um tempo para cá que tem piorado, É. sabe? Tipo, piorado mais ainda. Fui para casa da minha avó, fui ficar na porta, minha tia passa para dentro, Mona Lisa, você tá doida? Porque agora aqui tá perigoso, um lugar que é super familiar. Então, Teresina é realmente muito perigoso. Infelizmente, gente, isso é uma dó, assim, eu não tenho coragem de caminhar, por exemplo, dar uma corridinha assim, sabe? Para Na mulheres é rodovia. muito mais, né? A mulher é um Para algo mulher, é para mulher, para o público, para as pessoas, para os gays, é um lugar muito violento também, porque há esse machismo, essa coisa absurda que tem em Teresina. Então, há uma violência muito grande com gays, há uma violência muito grande com nós mulheres. Gente, você não tem é difícil ser mulher em Teresina, porque é difícil você ser qualquer coisa em Teresina, porque você não Uhum. tem não tem segurança. Você entra no metrô não, porque nem tem isso direito em Teresina, né? No ônibus, mas você não entra com segurança, né? Eu ponho o celular, eu pelo menos colocava o celular, né, em umas partes escondidas, porque rola arrastão né, nos ônibus, enfim, é um perigo que é triste, né? A gente vê a nossa cidade acuada, presa, aprisionada, né? As pessoas estão presas dentro das suas próprias casas. E é um salto muito grande. São Paulo é um lugar perigoso. Aqui tem regiões que são mais perigosas, outras regiões que não são tão perigosas. Aqui é tipo um país mesmo, entendeu? Cada Uhum. região é um negócio diferente.
mas é bem mais tranquilo, bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Já estamos com, acho que mais de 1 hora somando com aquela... Nossa! Mas eu acho que a gente pode ficar por aqui, assim, acho que foi uma conversa muito bacana. Mas, assim, como eu faço em todas as outras entrevistas, na sua também eu vou falar um pouco sobre o piauiense. O piauiense é um meio de comunicação independente. Eu fiquei muito feliz quando eu soube que você seguia, que eu vi às vezes suas curtidas. Não, eu acho que ela curtiu aí, não deve nem ser ela que usa o celular, deve ser automático, um robozinho. Aí depois eu vi outro e disse, não, eu nem uso hashtag. Aí disse, não, deve ser um robozinho com a hashtag lá que tá. Mas eu não uso hashtag, justamente para não ter. Não, eu leio tudo. Assim, inclusive, nem consigo acompanhar do tanto que a sua geração de conteúdo é boa, né? É ativa, é ali, papum, você está o tempo todo alimentando. Então, às vezes, eu tiro um dia, assim, sabe? Para ver todas as publicações e ficar bem informada. Pois é, e a ideia do Piauiense é o seguinte: eu me formei em jornalismo já faz muito tempo e acabei. Mas assim, Eu exercia, mas não, ficava tentando me encaixar, na verdade. E não, na verdade, não conseguia. Eu disse, rapaz, eu vou fazer um meio de comunicação que seja a minha cara, que seja eu falando as coisas. E aí, quando eu parei de tentar me encaixar no tipo de jornalismo daqui, aí deu certo. Porque eu disse, não, eu vou botar aqui. Claro que entre processos e citações judiciais, mas isso é normal. Porque, isso assim, é normal. é, Infelizmente, é, né? assim, as forças que a gente está enfrentando, elas vão sempre tentar intimidar você, não apenas com processos, às vezes são intimidações caluniosas, e às vezes eu tenho medo até da minha integridade física, mas enfim. O Piauiense é uma mídia totalmente independente, nós não apoiamos ninguém, eu tenho minhas preferências assim como você. Às vezes as pessoas me perguntam, eu digo assim, não, eu tenho até uma lista aqui de candidatos que eu acho que você deve olhar. Mas você deve votar neles? Não, você deve analisá-los. Olha. E eu não aceito e nunca vou aceitar dinheiro público, porque eu não acredito que dinheiro público deve ser para jornalista nenhum, só se for um assessor de imprensa mesmo contratado, nem isso eu acho que deveria existir, mas os jornalistas que trabalham em outro meio não deveria nem existir. E eu vivo apenas de doações, então vou pedir doações para quem está nos assistindo, como eu sempre peço. Às vezes as pessoas dizem, tu tem vergonha de pedir? Não, isso não, porque eu só vivo disso. Então, assim, Como não, você está tentando monetizar o seu trabalho, que é incrível e que dá muito pois trabalho você gerar é. conteúdo pra gente. É muito E isso trabalho. volta para aquela ideia da mentalidade, né? Não, a Miss, ela não tem opinião. Do mesmo jeito, não, não peça dinheiro, isso é feio. Claro que não, eu peço mesmo, todo dia. Se eu tivesse essa mentalidade do tipo, é feio bater de porta em porta pedindo patrocínio para eu participar de um concurso, eu nunca estaria aqui. Então eu fazia isso sim, não tinha medo nenhum, e eu só tô aqui porque eu vivi as partes baixas, né? Pois é, e assim, é melhor eu pedir dinheiro e a pessoa pode Do simplesmente dizer que. não, do que eu estar recebendo Verdade. 5, 10 mil reais do governo e a pessoa tá me pagando sem nem saber. Ela está pagando o jornalista, está pagando o meio de comunicação que ela nem assiste. Então eu peço para as pessoas dizerem assim: se você gosta do meu trabalho, você doa. Se você não, ou se você gosta e não quiser doar, não doe. Então é voluntário, é totalmente voluntário. E para doar, só entrar no site www.apoia.se/piauiense, quem estiver nos assistindo. Eu peço desculpas para quem assistiu essa live, foi no sentido técnico meio bagunçada, entrou e saiu, mas enfim, o conteúdo para mim foi de primeira. Eu agradeço. Que bom. Eu Muito quero, feliz. eu vou fazer como eu faço com os candidatos. Eu vou lhe dar as considerações finais, como nesse momento político ainda para falar. Mas assim, desde já eu agradeço. Me surpreendi com sua visão política, econômica, mas assim, eu já esperava que seria alguma coisa positiva, mas eu me surpreendi
positivamente ainda mais. Uma pessoa totalmente com a mente aberta e que o seu conhecimento, a sua influência deve servir para outras pessoas, para que pessoas, como você tem um bom alcance, para que outras pessoas tenham essa visão de mundo. Então, mais uma vez, agradeço a sua participação. Quero fazer outra live menos bagunçada em termos Por técnicos. favor, temos que fazer. Qualquer coisa, se for para o segundo turno aqui, as eleições, a gente faz outra aí mais focada nos candidatos. E Sim, deixo sim. esses minutos finais aí para suas considerações finais. Ai, gente, não sei fazer isso. Ai, mas eu só queria te agradecer mesmo pelo carinho, pelo convite. É com certeza a primeira vez que eu tô falando sobre esse assunto na internet, né? Porque já é um assunto recorrente na minha vida. E é isso, eu espero que as pessoas entendam. Primeiro, eu espero que as pessoas não acreditem em mim. Tudo que eu falei aí, tudo mentira, gente. Vai lá pesquisar, ver se é real. E eu espero que as pessoas entendam que a gente precisa mais disso, de debater ideias, de conversar numa boa, né? Eu, graças a Deus, assim, tenho o privilégio de ter pessoas com visões muito diferentes da minha, no qual eu converso, no qual eu troco ideia, no qual eu evoluo, e a gente tem que ter, no meio desse debate, humildade, né? Eu acho que é a principal premissa, você ter humildade para ouvir, escutar, aprender. E eu espero que as pessoas tenham mais consciência, entendam o seu papel, que é cansativo e é para sempre, tá, gente? Enquanto a gente está pagando aí os nossos impostos, a gente tem que estar cobrando e ocupando o nosso lugar de cidadão e de vigilante. E é isso, eu espero que todo mundo fique bem. Boa noite a todos, fiquem com Deus. E até a próxima. Espero que a gente também converse sobre outros assuntos, talvez até temas específicos, né? Não sei. Enfim, eu também vou tentar falar mais sobre isso no Fale, meu por Instagram. favor. Eu vou tentar inserir um pouco mais desses assuntos. Não para convencer ninguém, mas só para a gente aumentar esse Você tem debate. o direito e você deve fazer isso, porque a sua visão de mundo, com certeza, é muito melhor do que a de muita gente, a da maioria das pessoas. Obrigada, obrigada. E eu vou gravar, eu vou pegar uns trechinhos que já vão ficar gravados, vou ficar sempre jogando lá para dividir essa entrevista aí para quem não conseguiu assistir ela inteira. Espero que não tenha perdido Pequenos alguns trechos, né? pedaços, isso. E novamente, muito obrigado e até a Obrigada a você. próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Boa noite a Tchau, todos. boa noite a todos.